Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre a etapa de preparação dos dados. Como nós comentamos, esta é uma etapa importantíssima, pois é através dela que você vai transformar realmente dados brutos em dados limpos e organizados e integrados, preparados para produzir análises incríveis. Nesse vídeo especificamente, nós aprenderemos sobre a etapa de preparação dos dados. Vem comigo porque esse tema é super importante. A etapa de transformação dos dados, ela é uma das etapas dessa grande fase, né, que seria a preparação dos dados dentro do contexto da análise. Ela consiste em usar os dados que existem, ou seja, quando você conecta uma fonte de dados, existe uma série de dados já existentes ali, que nós chamamos de dados originais, dados brutos, dados básicos, não é? Mas, muitas vezes, eles não são suficientes para se produzir uma boa análise. Você precisa produzir dados derivados deles, novas colunas, novos atributos, novas informações a partir dos anteriores. Ok? Essa atividade em algumas áreas de estudo da análise de dados, como por exemplo na mineração de dados, ela pode ser chamada engenharia de atributos, né? Ou feature engineering. Mas aqui nós trabalharemos ela com o nome de transformação de dados com esse foco. Eu tenho dados, eu já tenho algumas colunas, eu tenho alguns atributos, eu vou usá-los para criar outros dentro do mesmo conjunto de dados. Aqui nós temos, por exemplo, né, esse bife aqui bem assado, lindo, que considerado um dado, por exemplo, uma situação já vinda, preparada, limpa, organizada, mas que eu preciso de algo a mais, eu preciso de um acompanhamento ali para melhorar a degustação, para melhorar o resultado. É isso que nós fazemos nessa etapa de transformação. Já temos dados, já estão limpos, já estão organizados, mas eu quero melhorar ainda mais para fazer análises ainda mais sofisticadas, ainda mais adequadas para ajudar na tomada de decisão. Vamos ver quais são as técnicas que nós podemos usar para transformar os dados originais em outros dados, né, que são muito importantes e úteis para essa etapa de análise. Uma das tarefas que vocês vão ver nessa etapa de transformação, entre elas estão normalizar e padronizar, discretizar e criar atributos. Tá? Vamos ver do que se trata cada uma dessas tarefas. Os nomes podem parecer estranhos, mas você vai entender em detalhes do que nós estamos falando. Eu quero que você observe essa pequena tabela aqui, onde nós temos alguns dados, né? Nós já temos aqui um código, o nome, a hora semanal trabalhada, o salário, a idade dessa pessoa. Mas observe que muitas vezes, quando nós vamos fazer uma análise, nós não usamos a idade diretamente em um gráfico. É muito comum você encontrar faixas de idade. Então, quando eu pego uma coluna do tipo idade e crio uma outra variável chamada faixa de idade, como por exemplo, pessoas de 0 a 20 anos, de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, essas faixas me permitirão construir gráficos muito mais intuitivos, muito mais fáceis de compreender do que se eu simplesmente jogasse todas as idades no gráfico, ficaria uma coisa dificílima de compreender. Então, mas para ter esse gráfico, eu tenho que preparar esse dado com essa nova informação derivada da coluna idade. Esse é um procedimento típico dessa etapa de transformação. A mesma coisa você pode observar que eu tenho pessoas que trabalham 20 horas por semana, eu tenho pessoas que trabalham 40 horas, outras trabalham 30. E os salários delas são, além de variar em função de diferentes carreiras ou profissões ou atuações dentro da organização, elas são diretamente proporcionais à carga horária. Então, se eu não produzir uma segunda variável ali, que seria o salário por hora, eu vou ter dificuldades de usar essa informação, porque eu não poderia fazer uma média de um salário de pessoas que trabalham a 40, uma média do total dos salários de pessoas que trabalham 40 horas com pessoas que trabalham 20 horas, né? Nós teríamos uma informação incorreta. Mas quando eu normalizo, quando eu divido o salário por hora, eu criei uma variável normalizada, onde aí sim eu posso comparar o quanto cada pessoa ganha por hora. E aí não interessa se ela trabalha 20, se ela trabalha 40, se ela trabalha 30, porque o salário por hora é um bom parâmetro. E aí eu posso calcular médias de uma série de outras informações relevantes a partir desse contexto.
ok? Então esse processo é o processo de transformação, tá? Nós aprendemos outros processos, tá? Como por exemplo limpeza, consolidação, mas agora você está aprendendo a transformar, né, variáveis. Na etapa de normalizar, padronizar, né, ela consiste do quê? Né? Quando você ouvir esse nome normalizar, padronizar, pense nisso. É padronizar valores e formatos. Tá? É muito comum quando você pega dados, principalmente vindos de diferentes fontes, os formatos vêm diferentes. Por exemplo, as datas. Às vezes você pegou um dado nacional que está no formato ano, mês, dia, né? ou mês... dia, mês, ano, mas você pega um formato internacional, vem ano, mês, dia, e assim por diante. Então você vai precisar padronizar isso para um único formato, tá? Esse processo de padronização é um método, é uma forma de transformação. Você garantir que todos os campos data estejam padronizados no mesmo formato, ok? Ou, por exemplo, se você vai trabalhar análises mês-ano, às vezes você vai querer colocar tudo como mês, com 2 dígitos e o ano com 4 dígitos e uma barra ao invés de um traço separando. Esse processo de padronização faz parte da etapa de transformação. Um outro aspecto importante é a padronização de escalas de medida. É muito comum, quando você pega base de dados, pensa uma base de dados de produto, né? Onde algumas pessoas registraram os dados ali baseadas em quilos, a outra em pacotes, a outra em caixas e outras em fardos, né? E às vezes a mesma coisa, ela pode ser fornecida de diversas formas. Ela pode ser fornecida por quilo, por caixa, por fardo, por volumes. E se você deixar esse dado dessa maneira, sem criar uma padronização, pode ser que tenha dificuldades na hora de você usar essa informação. Mas você pode transformar toda ela padronizando por quilos, por exemplo. Tá? Então, se eu tenho um fardo que vem 5 pacotes de 5 quilos, ao invés de eu deixar um fardo e o outro 5 quilos, eu coloco, né, todos os registros na mesma base. Se eu estou falando de alguém que comprou 1 quilo, eu coloco lá 1 quilo. Se a pessoa comprou um saco de 5 quilos, eu coloco 5 quilos. E se ela comprou um fardo, eu informo que ela comprou 25 quilos. Então, essa padronização vai ajudar muito na qualidade, né, dos dados tratados e, consequentemente, vai impactar diretamente e positivamente na qualidade das suas análises. A outra coisa é padronizar classes, né? São as categorias, sexo, faixa de valor e assim por diante. Então, você pode, por exemplo, pegar um conjunto de dados de estudantes que vem de diversas fontes e um utiliza uma classificação de escolaridade de um jeito, o chamando de ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação, mestrado, doutorado. E o outro vem, primeiro grau, segundo grau e assim por diante. Então, quando você junta esses dados, né, você precisa padronizar, fazer essa tradução, esse de para, e criar uma coluna com a escolaridade padronizada. Tá? É muito comum você encontrar também, né, faixas de valores inadequadas. Você pega um dado que em algum lugar tem a idade classificada de 5 em 5 anos, na outra de 10 em 10 anos, aí fica difícil, né, você usar essa informação. Então você precisa reclassificar ela, reorganizar as classes. Esse é o que chamamos de padronização de classes. Esse é um trabalho muito importante. Quanto mais você tem cuidado em tratar isso, melhor será o seu resultado. Um outro ponto é a harmonização de cadastros, né? Então, quando eu falo de cadastro, pensa assim em fichas de pessoas, de bens, de imóveis, de órgãos, de entidades, de localidades. É muito comum as pessoas cometerem erros de digitação, às vezes está abreviado, às vezes está por extenso. E quando você une esses dados num repositório para fazer sua análise, você gera duplicidades, coisas escritas diferentes refletir se é a mesma coisa, e o contrário, coisas escritas iguais que são coisas diferentes. Então, é necessário que você faça essa harmonização. Muitas vezes, você vai ter que fazer um depara de nomes de cidades para corrigir nomes errados, para padronizar para um nome único, correto e adequado. Tá? O mesmo vale para os demais tipos de cadastro. Ok? Então, essas são as etapas de normalização de dados. Já a outra forma de transformar é derivar novas variáveis, né, mais informativas. Algumas são simples, como, por exemplo, usar funções matemáticas. Às vezes eu tenho ali o custo, né, de um produto, né, eu tenho também, o custo de produção, e eu tenho o custo de venda desse produto, o custo de entrega, mas eu não tenho um custo total. E às vezes eu quero fazer análise em cima do custo total, então eu posso usar uma adição de custo de produção, custo de venda, custo de entrega e
ter um custo total do produto e com isso, né, eu usar análise baseada no custo total. Né? Assim como várias divisões, por exemplo, eu tenho quanto custou, eu tenho quanto eu vendi, eu posso calcular meu percentual de lucro sobre aquilo. Okay? Então, essas operações elas são necessárias muitas vezes nessa etapa. Você já faz todo esse cálculo durante a preparação para deixar disponível para o seu painel no momento de fazer os visuais, né? Você já ter isso ali pronto. Okay? Outra coisa que acontece muito é a agregação. Então, muitas vezes você vai conectar uma base de dados e ela tem lá os registros no seu menor nível. Eu tenho lá cada pedido, com cada quantidade de cada pedido e assim por diante. Quando você vai analisar, você não precisa disso. Às vezes você precisa saber o quanto cada cliente comprou de cada produto em cada mês. Então, você pode agregar os dados e trazer durante o processo de tratamento uma agregação desprezando esses registros detalhados e trazendo apenas os totais de cada produto vendido para cada cliente em que momento do mês. Pronto. Isso reduz muito o volume de dados e torna a sua análise mais adequada. Ok? Você pode usar totais, pode calcular médias, proporções, posições, rankings, tem um monte de cálculos que você pode fazer a partir das agregações, tá? Um outro ponto importante é a combinação de variáveis. Então você pode também combinar duas variáveis, textos principalmente textuais, para gerar uma terceira variável, né? Concatenação, os cálculos de índice, quando você divide uma coisa pela outra para calcular um índice, né? Ou percentuais, né? E também a normalização por unidades de referência. Então tem esse tipo de combinação, ela é muito importante. Então você tem um ano numa coluna, né? O mês em outra e você gera uma segunda chamada ano-mês. Ok? E assim por diante, tá? Então tem muita coisa. Às vezes você tem a cidade numa coluna e o o estado em outra. Você pode juntar as duas, deixar uma coluna chamada cidade/UF e assim por diante. Ok? Então esse processo de combinação ajuda você a criar novas variáveis também muito úteis para o processo de análise. E também a gente pode pensar aqui na etapa de discretização, que talvez seja o ponto final aqui desse processo de transformação. O discretizar, ele tem o seguinte sentido. Muitas vezes você, a título de exemplo, a tabela de idade. A tabela de idade, ela é uma tabela que eu teria lá pessoas com 15, 20, 30, 40, 42, 45, de 0 a, né, digamos assim, 120 anos, talvez tenha uma variação entre essa faixa de valores. Mas é muito difícil usar essa informação em um gráfico. Então, talvez eu pudesse converter em faixas de valor a cada 5, a cada 10 anos, a cada 20 anos. Depende do contexto, depende do meu interesse, do quanto eu quero agregar, do quanto eu quero tornar mais discreta essa variação das faixas. Então, você pode usar técnicas de discretização. A discretização de variável numérica é isso, é eu pegar um dado que é numérico contínuo e transformá-lo em faixas que não são mais variáveis numéricas, são variáveis nominais indicando faixas de valor. Né? Isso é muito útil. Né? Então, eu vejo a amplitude, varia de 0 a 100, eu vou fazer 10 faixas de 10 anos. Né? Ok? E assim por diante. Isso aqui varia de 20 a 50, sei lá, vou fazer faixas de 5 em 5 anos. Você decide como fazer a melhor maneira que você quiser. Tá? Outro ponto importante eu posso fazer isso também em variáveis que já não são numéricas. Por exemplo, imagina que você é dono de um mercado, dono de uma transportadora, que seja, ou de um depósito, né, de materiais de construção, não importa. O que você vai ver é que cada produto que você tem uma categoria. Não, esse aqui é material de limpeza, esse aqui é material de higiene, isso aqui é alimento, isso aqui é verdura, fruta, carnes, laticínios. Quando nós estamos criando essas categorias, na verdade nós estamos discretizando uma outra informação que seria os produtos. Então cada produto eu vou encaixando ele em categorias. Assim, ao invés de eu ter que analisar o produto A, B, C, D, eu analiso categoria laticínio, categoria cereais, categoria, né, frutas, legumes, verduras, e assim por diante. Essas categorias que agrupam vários outros tipos aqui dentro, vai facilitar muito a análise. Ao invés de você fazer uma análise por produto, você faz uma análise por categoria de produto. Isso torna muito mais fácil comunicar informações úteis com poucas classes. Se eu tiver muitas, fica muito difícil. Não tem gráfico que fica bom com 5, 6, 7, 10 tipos de coisas diferentes no mesmo gráfico. Então, quanto eu vou reduzindo as quantidades de classes, mais fácil fica a interpretação daquele dado.
Ok? Então, com isso, nós concluímos aqui a parte de transformação de dados. Então, que você possa ter prestado bastante atenção. Se necessário, assista novamente esse vídeo. Saiba que isso é muito importante para que você tenha ideia dessas técnicas na hora que você pôr a mão na massa para usar a ferramenta e fazer essas transformações. Meu muito obrigado. Nos vemos daqui a pouquinho.